Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Ruth, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Você já conhece a história e você já sabe do contexto, mas para aqueles que vão assistir nosso canal, talvez não conheçam a história de Ruth. Pois é, então rapidamente vou recapitular. Elimeleque, marido de Noemi, estava em Belém, morava em Belém, mas passou uma dificuldade lá, passou um tempo de aperto, saiu, foi para Moabe. Sabemos bem que Belém significa a casa do pão, a casa do alimento. Sabemos bem que Belém sim era um povoado, era uma aldeia, era algo periférico, um lugar, uma periferia, vamos pensar assim naquele tempo. Então Elimeleque, ele despreza Belém e vai embora para Moabe, achando que Moabe teria algo melhor do que Belém. E vamos trazer para o contexto em Cristo, porque toda pregação precisa apontar para Jesus. Belém representa a casa de Deus, Belém representa a igreja, Belém representa a família, o povo do Senhor, Belém representa o lugar que Deus quer que você fique e permaneça. Lá em Belém nasceu Davi, o rei, um dos reis mais amados de Israel, homem segundo o coração de Deus. Lá em Belém nasceu o Salvador, Jesus Cristo nasceu em Belém. Mas Elimeleque deixou Belém para viver em Moabe. Tem muita gente deixando Belém, deixando a igreja para tentar a sorte no mundo, tentar a sorte lá fora. E às vezes estamos como Elimeleque, por causa de um probleminha aqui na igreja, por causa de um probleminha ali, um aperto lá, você larga a igreja e vai para Moabe. Moabe é o mundo, Moabe é o Egito, Moabe é a vida sem Deus, é a independência espiritual. Moabe é o lugar que você quer conquistar com o seu braço forte, com o seu próprio esforço. Moabe é esse lugar. E Elimeleque largou Belém e foi para Moabe. Agora a história é que lá em Moabe ele vai para ficar um tempo, mas passou muito mais tempo do que ele imaginava. Lá Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva. Os filhos de Noemi, Malom e Quilion, casaram em Moabe. Passaram-se 10 anos após a morte de Elimeleque, o pai de Malom e Quilion. Morrem também Malom e Quilion. Noemi fica sozinha, só com as noras. Perceba bem que a vida longe de Belém traz muitos prejuízos. O primeiro prejuízo que Noemi teve que enfrentar longe de Belém foi o prejuízo no pilar emocional. Noemi precisava recomeçar sua vida emocional. Quero te mostrar. Versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler comigo. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi para morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Eu estou na versão bíblica NVT, tá? Nova versão transformadora. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Presta atenção. Na NVI vai dizer, e Noemi ficou sozinha com os 2 filhos.
Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A vida de Noemi fora de Belém, emocionalmente, era uma terra arrasada. A mulher que enfrentou a viuvez também enfrentou a dor de perder 2 filhos. A mulher naquele tempo, sem o marido, sem viúva, ficava desprotegida. Mas quando Elimeleque morreu, o marido morreu, Noemi ainda tinha ali um pouco de esperança, pensando: eu tenho Malom, eu tenho Quilion, esses meninos vão me ajudar. E passam-se 10 anos. O último apoio que Noemi tinha, humanamente falando, morre. Acaba. Os 2 filhos morrem. Eu gostaria que você pensasse no coração dessa mulher. Talvez eu estou pregando para alguém que precisa recomeçar a sua vida no pilar emocional. O negócio ficou tão terrível para Noemi, que eu quero te mostrar mais alguns versículos que denunciam, que confirmam o abalo emocional de Noemi. Por favor, versículo 13, capítulo 1. Noemi disse para as noras: vocês esperariam que eles crescessem deixando assim de se casarem com outro homem? E Noemi disse: claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Noemi estava dizendo que a situação dela era amarga. Você sabe o que é uma vida amarga? Certamente você conhece uma vida amarga. Uma vida de tristeza, de lamento infindável. Mas não termina. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, disse Jesus. Vamos observar no versículo 19 agora. Versículo 20, Noemi disse: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Por 2 vezes Noemi diz que a vida dela estava muito amarga. Você conhece alguém que está com a vida amarga ainda nesse ano de 2023? Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Se o seu problema está no pilar emocional, talvez você está aí pensando, aquela questão, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não, para com isso. A sua vida emocional não é essa roda gigante da sorte, não é esse sorteio de bem me quer, mal me quer, não. Eu já falei várias vezes, você não pode viver a síndrome do patinho feio. Talvez você está também flertando, flutuando nos 2 mundos. Existe um desenho que se propagou desde 1980, 60 e alguma coisa, se eu não me engano. Um desenho chamado Mowgli. Alguém já assistiu Mowgli, o menino lobo? Pois é, eu assisti em desenho. E depois eu achei tão interessante a história que eu fui estudar a história. Mowgli, o desenho, o menino lobo, fez tanto sucesso que as telonas, né, as grandes produtoras produziram por várias vezes esse desenho em filme, longa-metragem. E o último lançamento do Mowgli, o menino lobo, é Mowgli entre 2 mundos. É interessante, eu gosto de estudar. E essa última produção sobre Mowgli entre 2 mundos mostra ele lutando
para se identificar em um grupo determinado específico. Porque Mowgli, a história é um menino que é encontrado isolado na selva, porque um tigre, Shere Khan, mata seus pais. Então Mowgli é um bebezinho deixado na selva, onde uma pantera negra, né, e um urso pegam aquele menino e vai ensinar aquele menino. Até que os lobos, a alcateia dos lobos, pega Mowgli e treina ele, para que ele se tornasse o quê? Um lobo. Por isso que é um menino lobo. Só que boa parte do grupo dos lobos não querem Mowgli, porque ele é um filhote de homem. Ele é rejeitado pelos lobos. Quando ele cresce, então ele vai para junto dos homens. Só que também ele é rejeitado pelos homens. E ele não sabia quem ele era, o que ele era, se era lobo, se era gente. Talvez existem pessoas sofrendo nesse ambiente, nesse pilar emocional que você está aí dentro, lutando, sem saber quem você é. Quem sabe você está pensando como Noemi, sua vida está amarga. Você não consegue se identificar na igreja, mas você também não sabe se quer o mundo. Existem pessoas sofrendo na questão da vida sexual. E isso está tão complicado, porque agora você sabe que estão tentando projetar na sociedade, determinar na sociedade que não pode mais escolher o sexo. Quando a criança nasce, não chama menino nem menina. Por quê? Porque o mundo está nessa deturpação mental. Isso é um suicídio mental, meu povo. Querem o quê? Escute, homem e mulher, a ciência comprova homem e mulher. Escute, ciência. Quando alguém acha um fóssil, um osso antigo, a ciência faz então a apuração, a perícia, para ver se aquele osso antigo, qual era o sexo, de quem era aquele osso. E a ciência só encontra duas opções: ou essa ossada é de homem, ou essa ossada é de mulher. Briguem com a ciência. Briguem com a ciência. Às vezes estamos entre dois mundos, e o mundo está dizendo: você pode ser o que você quiser. E você sempre cai numa depressão depois, você mesmo não sabe quem é. A primeira mancha, o primeiro ataque que o diabo quis impor sobre Jesus, não foi no poder de Jesus, foi na identidade de Jesus. O diabo disse: se você é filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. O diabo não perguntou se você tem poder, se você tem unção. Não, o diabo perguntou se você é o filho de Deus. O diabo continua apostando em deturpar, deformar a sua identidade. Ele está dizendo: você pode ser o que você quiser, mas no fim você não sabe quem você é. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar a sua vida emocional, mesmo que esteja abalada, deformada, corrompida. Você pode recomeçar. Tenho muita coisa para falar ainda sobre sexualidade.
Porque a sexualidade não pode ser determinada concernente às nossas emoções e sentimentos. É isso que o mundo quer. Que você decida a sua sexualidade não por quem você de fato é, mas pelo que você está sentindo. Porque os homens vão entrar no banheiro das nossas filhas e dizerem: não, eu sou menina, porque eu estou me sentindo mulher. E você não pode falar nada concernente a isso. Nós não somos identificados respeitantes às nossas emoções. Seria uma tragédia. Por isso a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Noemi estava abalada, dizendo: a minha vida está muito amarga. Por que a sua vida está muito amarga? Financeiro. Ela precisava de cura emocional, amém? Segundo pilar que Noemi precisava de recomeço era o pilar social. Ela precisava de recomeçar o pilar social. Ela se sentia mais uma no meio da multidão. E aqui também nós podemos encaixar e fundamentar muitas coisas no pilar social. Você sabe que a personalidade de uma pessoa, ela é modulada primeiramente na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares. A segunda parte que você é modulado na sua personalidade é fora de casa. É com quem você anda, com quem você fala, a sua escola, a sua faculdade, seu trabalho. Esses dois ambientes estão modulando quem você é. Você é um punhado, um ajuntamento do que a sua família disse, do que as pessoas lá fora disseram. Tudo que você sabe hoje, você não aprendeu sozinho, alguém te ensinou. O que você entende sobre política, o que você entende sobre sociedade, o que você entende sobre ciência, o que você entende sobre Deus, alguém te disse alguma coisa. O que você entende sobre sexualidade, alguém te disse alguma coisa. Tudo que você sabe foi alguém que te ensinou. E esse é o nosso problema. O nosso problema não é o de aprender, o nosso problema é com quem estamos aprendendo. Quem são os nossos mentores? Quem são os nossos mestres? Quem está apontando o caminho para nós? Todo ser humano tem sede de conhecimento. Nós crescemos com sede de conhecimento. Desde criança, a criança vai crescendo. E você sabe, chega aquela luta na infância. Tudo que a criança vai falar assim: pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? Aí ele vê uma coisa errada e fala assim: o que é isso? Você nem pode explicar. Porque a criança começa a fase do por que isso? O que é isso? É a sede pelo conhecimento, meu irmão. Nós temos sede pelo conhecimento. E eu quero te ensinar aqui. Se existe uma área confusa, se existe uma área que você está passando na sociedade, que você ainda não compreendeu conforme deve aprender, olhe para as Escrituras. Escute bem. As vozes do mundo vão tentar nos modular para longe de Deus. Noemi estava vivendo um contexto social terrível. Ela precisava recomeçar. Por favor, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Olha o contexto social de Noemi. Ela disse: não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. Noemi de fato era uma mulher de idade? Era. Mas o mais velho nessa questão de Noemi aqui não era a idade, era a mentalidade. Ela estava tão desgastada emocionalmente que socialmente ela se achava velha demais para recomeçar uma vida amorosa, para recomeçar a família. Assim como Noemi disse: eu estou velha demais. Tem gente que está falando o seguinte: eu sou novo demais para servir a Deus.
Outro diz, eu sou velho demais para servir a Deus. Outro diz, eu estou cansado demais para estar na igreja. Outro diz, eu sou bom demais para estar com essa família. Não, essa família foi a família que você escolheu e Deus abençoou. Então cuidado, talvez você precisa recuperar o seu pilar, a sua mentalidade de Deus na sociedade. Se Noemi tivesse aqui uns 80 anos, a Bíblia não diz, mas nós detectamos que o problema dela não era a idade física, era a mentalidade envelhecida. Eu vou te falar de um homem. A Bíblia diz que com 40 anos, Caleb recebeu a promessa que herdaria a terra prometida. Sabe o que ele disse a Josué? Ele disse a Josué quando distribuía a terra, ele disse assim: você sabe o que Deus me prometeu. E já passaram 5 anos, mas eu estou tão forte como aquele dia em que Deus me fez a promessa. Não deixe os anos sugar a sua fé, sugar as promessas, sugar a sua coragem. Não! Tem gente que está na igreja, que passa 1 ano, 2 anos, você olha, não é a mesma pessoa. Ela envelheceu, não foi só a idade, envelheceu a mente, envelheceu a esperança, envelheceu a coragem, envelheceu a ousadia, envelheceu o amor. Não! Você observou como quando alguém começa a caminhar na igreja, ai, glória a Deus e aleluia, chora, qualquer pregação chora. Quando o pastor fala assim, Pai do Senhor, ele já chora. Meu Deus, ele sente Deus em tudo. Já viu o novo convertido? Quando fala dos pontos mais que os crentes menos gostam, o novo convertido gosta. Vamos ofertar e dizimar, ele já vem, ele dá a oferta, ele dá tudo que ele pode. Por quê? Por quê? Porque ele está no primeiro amor, ele está apaixonado. Mas esse mesmo crente que começa assim, chorando, gritando, dizendo eu amo Jesus, passam os anos. Cadê ele? Ele entra na igreja como se fosse um velório. Ele anda arrastado. E você fala, Paz do Senhor, varão. Ele, Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Parece que está andando com 300 toneladas, arrastando para lá e para cá. Não foi a idade somente que passou, foi a mentalidade que envelheceu. Noemi disse, eu estou velha demais. Ela precisava de um recomeço social, diga amém. Ela precisava de um recomeço social. Agora, eu quero falar de um outro recomeço que Noemi precisava. Talvez você precise também. O recomeço espiritual. Na verdade, esse está no degrau mais alto. Esses dias eu fiz um acompanhamento, ele não está aqui hoje. Mas eu fiz um acompanhamento com um irmão que precisava tomar uma decisão. Eu fiz um trabalho de ação, de atitude, de posicionamento, de atividade, não passividade. E o processo que eu comecei a fazer é o processo seguinte: qual a área que você precisa de ajuda hoje? Qual é a área que você mais precisa? Então, no começo do processo, seria: eu preciso aprender a falar publicamente, a perder a timidez. Eu preciso falar mais, eu preciso me comunicar mais devido profissional. E vamos então trabalhar a retórica, a homilética, vamos trabalhar. Aí quando passam umas reuniões, então a pessoa diz assim, não, pastor, na verdade o que eu preciso é consertar o meu pilar espiritual. Eu perguntei por quê. Eram 3 pilares: o pilar emocional, o pilar espiritual e o pilar financeiro. Eu falei, então qual o primeiro pilar, o principal que você quer consertar? Qual o pilar que você acha que se recomeçar, você consegue recuperar todos os outros? Então ele disse para mim, pastor, pelo texto que o senhor tem lido, pela palavra que o senhor tem me ensinado, eu vou priorizar o pilar espiritual. Eu falei, por que você vai
vai priorizar o espiritual? Ele disse, porque eu acredito que se eu de fato viver o pilar espiritual conforme a vontade de Deus, então a minha vida financeira e emocional serão equilibradas. Exatamente isso. E por que ele entendeu isso? Porque eu comecei a ministrar a palavra. Jesus disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Esse foi o motivo do sucesso de Davi. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Essa é a nossa prioridade, meus irmãos. Paulo disse: uma coisa eu faço, esses homens viveram coisas grandiosas porque aprenderam a prioridade. Uma coisa eu faço, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, para o alvo, para Cristo. Então, Noemi precisava recomeçar espiritualmente. E sabemos que se ela recomeçasse espiritualmente, então o pilar emocional e social seriam curados. Seriam sarados. Mas onde a Bíblia nos mostra que Noemi estava com o pilar espiritual abalado, por favor, confira comigo. Versículo 13, parte B. Versículo 13, parte B. Capítulo 1, versículo 13, parte B. Olha o que Noemi disse: esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Pois, olha o que ela disse: pois o próprio, quem? O próprio Senhor está... A pergunta é: foi quem que levou Noemi para Moabe? Foi o Senhor ou foi Elimeleque? Foi o marido dela, porque ela está culpando a Deus. E a gente é assim. A gente escolhe e culpa a Deus. Quer ver? Eva cai no jardim, Adão também vai atrás. E aí o Senhor pergunta: Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. A gente sempre tem a resposta na ponta da língua. De quem é a culpa? Foi o marido que tu me deste, foi a mulher que tu me deste, foram os filhos que tu me deste, foi o pastor que o Senhor me deu, foi a igreja que o Senhor me deu. Então a gente sempre tem culpa. Aí o Senhor fala assim: Eva, e você? Ela diz: foi a serpente. Se Deus perguntar: e serpente? Ela diz: foi o capeta. E você, capeta, foi quem? De quem é a culpa? De quem é a culpa das nossas bagunças? Isso se chama o seguinte: nós precisamos aprender o que é a autorresponsabilidade. Se nós não tivermos autorresponsabilidade, viveremos culpando um e outro a vida toda. Não é tadinho de você. Quem vive culpando os outros vai cair no abismo da vitimação. E aqueles que se sentem vítimas sempre viverão sequestrados por alguém, por alguma coisa. Porque a culpa sempre é de alguém. E no caso de Noemi, ela diz assim: é o Senhor que está contra mim. Porque eu não lembro, não foi o marido, foi meu marido que me trouxe. Não, ela falou que foi quem? Foi Deus. Foi Deus. Noemi estava com o pilar espiritual abalado. Versículo 20. Ela continua com a metralhadora apontada para os céus. Versículo 20. Quando ela chega em Belém, ela diz para todo mundo lá, ela grita dizendo: não me chamem de Noemi. Por quê, pastor? Porque Noemi significa agradável. Quando o pessoal dizia: essa aí é Noemi, o pessoal está falando: essa aí é aquela mulher agradável que saiu daqui de Belém. Ela disse assim, ela respondeu parafraseando: por acaso a minha cara está de agradável no meu retorno?
Vê como eu estou agradável. E o que ela diz? Chamem-me de Mara. Porque Mara, gente, significa amargo. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quem tornou a vida dela amarga? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que disse: Elimeleque, pega a sua família e vai para Moab. Sempre foi alguém. Que essa síndrome caia por terra. Mas deixa eu te falar, tem coisa boa. Noemi recebeu a cura do pilar emocional, pilar social e pilar espiritual. Pergunta como? Deus, por graça, bondade e misericórdia, direcionou cada passo de Noemi. Mesmo ela com o emocional abalado, com o social fragilizado, com o espiritual deformado, Deus fez cooperar todo bem para o recomeço de Noemi. Eu quero te mostrar algo interessante. Quando Noemi ela decide voltar para Belém, olha só, observe comigo, capítulo 1, versículo 6. Quando Noemi decidiu voltar para Belém, diz assim, ó: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras prepararam para deixar Moabe. Sabe o que acendeu o coração de Noemi para recomeçar? Foi saber que o bom Deus havia abençoado Belém. Esse é o grande motivo para você recomeçar a sua vida. Pastor, como eu posso recomeçar, irmão? Olha para o lado, tem muita gente sendo abençoada por Deus. Se você dá uma olhadinha, tem vizinho sendo abençoado por Deus, tem colega de trabalho sendo abençoado por Deus, tem gente na sua casa sendo abençoado por Deus. Aqui nessa igreja tem gente amarga, mas tem gente também sendo abençoada por Deus. Essa é a palavra do recomeço, meu irmão. Aleluia. Noemi volta, por quê? Porque ela ouviu que Deus estava abençoando quem? O seu povo. Tá aí um bom motivo para recomeçar 2018. Deus continua abençoando o seu povo. Amém. E quando você resolve recomeçar, presta atenção, quando você resolve recomeçar a sua vida como Noemi, Deus ele faz cada coisa. Noemi, ela ouve, está tendo bênção em Belém, Deus está derramando a bênção em Belém. Aí sabe, quando Noemi chega em Belém, você vai pensar, coincidência. Vamos ver? Por favor. Versículo 22. Versículo 22. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Aqui, ó. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita. Toda vez que você decide recomeçar para o lado de Deus, você sempre vai chegar na hora certa. O que eu quero profetizar nessa noite é que se você, como Noemi, resolver recomeçar a sua vida com Deus, voltar para Belém, voltar para a igreja, voltar para Jesus, você vai chegar na hora da colheita. Deixa eu profetizar mais um pouco. 2023 começou e tem colheita para você esse ano. Tem colheita para sua casa, tem colheita para os seus filhos, tem colheita, tem colheita, tem colheita, tem colheita, tem colheita. Receba! Eu quero deixar mais uma palavra aqui nessa noite. Talvez você está aqui nesse culto a primeira vez.
Talvez você está aqui vindo na igreja a primeira vez e você está chegando na hora que um pastor está dizendo o seguinte, que você chegou na hora da colheita. Aleluia. Tem colheita para a sua vida emocional. Tem colheita para a sua vida social. Tem colheita para a sua vida espiritual. Tem colheita. Agora eu quero aqui ir para o final. Eu aprendo que Noemi recomeçou. No começo foi difícil. Não foi fácil. Mas eu preciso aprender com Noemi. Nos dias que ela mais precisou de ajuda, ela ainda assim teve força para ajudar. O que ela fez, pastor? Gente, ela não tinha nem para ela, mas levou Ruth, a sua nora. Ela colocou Ruth na sua casa, sem ter nada, um dinheiro no bolso, uma comida na despensa. O que nós aprendemos aqui, pastor? Aprendemos que a vida do cristão é assim. Tem dias que você mais precisa de ajuda. Alguém aparece dizendo assim, você pode orar por mim? Noemi fez por alguém o que ela esperava que alguém fizesse por ela. Cumpre o que Jesus disse. Da forma que você quer que as pessoas façam com você, faça você as pessoas primeiro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Noemi resolve ajudar Ruth. E sabe, Noemi, ela passa a direcionar Ruth, ela passa a apontar caminhos. Ela fala para Ruth quem é Boaz, quem representava Boaz. É ela que dá o conselho a Ruth. Ela fala assim, Ruth, nessa noite, minha filha, se arruma, fica bonita, põe a melhor roupa. Está escrito, põe a melhor roupa, fica cheirosa e se apresenta a Boaz. Noemi agora passa a ser um tipo de crente que mesmo passando o processo difícil, mesmo se recuperando, mesmo recomeçando, está levando alguém a recomeçar com ela. Deixa eu te falar, talvez o seu momento não é tão bom como o de Noemi. Não é, mas você pode pegar alguém, segurar na mão de alguém e falar, olha, assim, da forma que Deus me abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Você pode hoje, esse ano 2023, pegar na mão de alguém e falar, olha, eu vou te levar até Jesus, eu vou te ensinar o caminho certo. Você vai ter colheita grande comigo, você vai receber a bênção comigo. Você pode, nesse ano de 2023, celebrar Cristo salvando alguém. Muitas Ruths que precisam da sua ajuda, Noemi. Tem muitas Ruths que não sabem o que fazer, sabem o que querem a igreja, mas não conseguem sozinhas. E você é a Noemi que pode ajudar. Eu quero te mostrar que Noemi recomeçou do jeito certo. E aqueles que recomeçam do jeito certo com Deus, viverão todas as bênçãos de Deus. Capítulo 4, Ruth casou com Boaz, e Boaz era um homem nobre de Belém. A bênção que Ruth recebeu se estendeu para Noemi. Ou seja, quando você faz algo por alguém, Deus vai fazer alguém fazer por você. Capítulo 4, versículo 13. Olha isso. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Perceba isso. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, ou seja, Ruth engravida e abençoada, mas as mulheres da cidade vão falar com Noemi. Por quê? Porque Ruth só está naquele patamar por causa de
de Noemi. Ou seja, quando você abençoa alguém, a bênção na vida desse alguém também vai honrar você. As mulheres da cidade, disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice. Pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Quando Noemi honra Ruth, Ruth se torna, presta atenção, agora só perceba isso, o que está escrito. Quantos filhos Noemi tinha? 2. Quando Ruth entrou, a maneira que Ruth honrava Noemi, as mulheres disseram: Ruth vale mais que 7 filhos para a senhora. A mulher que perdeu 2, quando abençoou uma, ganhou mais do que 7. Ah, meu Deus, quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Quando você abençoa alguém, Deus faz multiplicar 7 vezes mais sobre a sua história. Eita! Aleluia! Essa é a lei do retorno dos céus. Versículo 16. Vamos ver o que Noemi fez. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. E ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ruth teve um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E sabe quem veio da tribo, da família, descendência de Davi? Jesus Cristo. Existem 5 mulheres na genealogia de Jesus, 5, e uma delas é Ruth. A pergunta é, gente, como Ruth faz parte da tão excelente genealogia de Jesus? Se alguém perguntasse assim: Ruth, como você conseguiu essa proeza? Ela certamente ia lembrar: eu devo tudo a isso à minha sogra Noemi. Eu quero finalizar dizendo que Noemi teve cura no pilar emocional, no pilar social e espiritual. E ainda, Noemi pegou uma moabita estrangeira e colocou aonde? Na família de Cristo Jesus. Você pode pegar os estrangeiros jogados, abandonados e trazer para a família de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossa vida. Podemos aprender a recomeçar com Noemi. Você pode aplaudir mais forte o nome do Senhor?